Meus irmãos, uma boa noite. Meu nome é Pedro Lacerda, nós estamos fazendo aqui uma exposição doutrinária. Hoje nosso tema é Semeia a Boa Vontade. Nós vamos fazer uma página inicial, logo em seguida uma prece, e depois, na sequência, nós vamos então fazer a nossa exposição doutrinária. Então nós vamos ler primeiramente aqui do livro Pão Nosso, a página Boa Vontade, trazida pelo nosso irmão Emanuel. Vede prudentemente como andais. Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então nós vamos levar os nossos pensamentos agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de mais este dia em nossas vidas, pela oportunidade do trabalho, da saúde relativa do corpo, da convivência, da família, do alimento, enfim. Todas as bênçãos que são depositadas, todas as possibilidades que Deus nos concede e que são colocadas em nossas mãos para o nosso aprimoramento, para o nosso burilamento espiritual. Abençoa Jesus a toda a humanidade, abençoa cada companheiro que estiver nos acompanhando e que todos os seus lares sejam envolvidos em muita paz, em muita harmonia, em muito amor. Permaneça conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, como nós falamos no início, eu sou o Pedro Lacerda, sou aqui de Volta Redonda, participo aqui do Centro Espírita Irmã Sheila, faço parte aqui do 36º Seu, né, fazemos parte do 36º Seu, e estamos fazendo essa transmissão para os nossos irmãos do 24º Seu. Então, nosso tema é Semeia a Boa Vontade, o tema proposto para as nossas reflexões nessa noite. Então, a primeira reflexão que a gente vai fazer é que a nossa vida ela é uma semeadura, né? O tempo inteiro nós estamos realizando algum tipo de semeadura. Pode ser uma semeadura de coisas boas, mas pode ser que a gente também realize uma semeadura de valores não tão bons assim, né? Valores que podem trazer prejuízo não só para o nosso próximo, o nosso semelhante, como pode também trazer prejuízo para nós mesmos, né? Então, hoje, em particular, a gente vai falar aí da boa vontade. Mas precisamos compreender que o tempo todo nós estamos semeando alguma coisa, né? Para ter um exemplo claro disso, vejamos, se nós somos, por exemplo, pessoas agradáveis no nosso dia a dia, se nós procuramos ser gentis, se procuramos ser atenciosos com o nosso semelhante, a gente vai estar semeando, né, criando ao nosso redor uma atmosfera também de alegria, de harmonia, de gentileza, porque a gente acaba contagiando as pessoas. E como a gente sabe que toda semeadura ela gera também uma colheita, né, posterior, que é, como diz aquela frase, né, que a nossa semeadura ela é livre, né, mas que a colheita ela é obrigatória, a gente acaba colhendo aquilo que a gente semeia o tempo todo. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho da questão da boa vontade.
e da importância da gente estar o tempo inteiro semeando ao nosso redor a boa vontade. Primeira coisa que a gente traz aqui para a nossa reflexão é o que a gente usualmente coloca como sendo boa vontade, né? Para a gente entender um pouquinho da boa vontade, basta a gente lembrar da má vontade, né? O que é a má vontade? É quando a gente faz alguma coisa que você não está com disposição para aquilo, quando você até faz, né? Mas você faz, a gente, entre aspas, né? Faz obrigado, faz com a cara amarrada, né? E normalmente as coisas não fluem direitinho, não correm bem quando a gente faz com má vontade. A boa vontade é exatamente o contrário, olha, é uma disposição favorável, está relacionada à dedicação, né? Quem tem boa vontade faz as coisas de maneira dedicada, benevolência, solicitude, prestatividade, é muito comum a gente usar esse termo, né? Fulano é prestativo, né? Prestativo, ou seja, ele tem boa vontade, é essa boa disposição, o entusiasmo, o desvelo, o devotamento, o zelo, a simpatia, a amizade, graça, estima. São palavras aí que estão associadas, né, sinônimos, né, podem ser usadas como sinônimos, de acordo com a aplicação da palavra, para esse nosso tema, que é a boa vontade. E nós colocamos ali a imagem de Jesus trabalhando na carpintaria. Nós temos informações, né, de que Jesus ele trabalhou com seu pai, José, que era carpinteiro. Então nós lembramos de uma história que é muito interessante e que tem já tudo a ver com o nosso tema, já avisando que nós gostamos muito de histórias, né? Porque histórias normalmente nos trazem ensinamentos muito interessantes, né, acerca dos temas, e às vezes ajudam a gente a entender, né, fixar os conteúdos, né? Então a gente lembra de uma história que diz o seguinte, que um carpinteiro, ele era construtor de casas, ele estava prestes a se aposentar. Então ele chegou para o seu chefe e informou a ele, olha, meu chefe, eu já estou com uma idade avançada, né, são anos e anos trabalhando, chegou o momento de parar, né, com essa atividade da carpintaria, que é uma atividade que me leva à exaustão, né, e eu preciso agora me dedicar um pouco mais à família, então estou lhe avisando aqui que eu estou me aposentando dessa atividade de carpinteiro, de construtor. Só que o seu chefe concordou, né, mas sabendo que ele era um funcionário exemplar, né, aquele trabalhador dedicado, ele solicitou a ele um último favor, pediu a ele que ele fizesse uma última casa, que ele construísse uma última casa. Só que aquilo não estava nos planos do nosso amigo carpinteiro, dessa história que nós estamos relatando, né? E o que ele fez? Ele acabou aceitando, né? Mas com a famosa má vontade, como nós citamos agora há pouco, né? E aí ele foi e fez aquela casa naquela disposição pouca, não era o seu jeito usual de construir, de trabalhar, e ele acabou fazendo uma casa assim que deixou a desejar, né? Olha só que maneira de terminar a sua jornada, né, de uma vida, encerrar exatamente com uma casa que, poxa, não ficou tão legal quanto ele estava acostumado a fazer, né? Fazia casas muito boas, e exatamente aquela última ele acabou não fazendo com tanta dedicação, com tanto esmero, com tanto carinho quanto ele costumava rotineiramente fazer. E quando ele terminou aquela casa, que ele fez com má vontade, porque não estava dentro dos seus planos, né? Então ele chamou o seu chefe e falou, a casa está terminada, depois de um tempo de trabalho, né, de meses de trabalho. Ele então chamou o chefe, e o chefe veio e olhou, né, fez a verificação daquela construção e entregou para ele as chaves e falou assim, olha, essa última casa que você fez é o meu presente de agradecimento por todos esses anos de dedicação que você teve à nossa empresa. E aí para ele foi uma decepção, né? Porque, puxa vida, exatamente aquela casa que seria a sua casa, ele acabou fazendo
com tanta má vontade. Então, amigos, nós lembramos dessa passagem para que a gente possa lembrar também, né, que Jesus ele nos falou dessa fundação do reino de Deus. Lá no livro Boa Nova, nós vamos encontrar, né, no capítulo 3, um determinado momento em que Jesus ele está passando por Jerusalém e um doutor da lei exatamente interroga Jesus o que ele estava fazendo por ali, e Jesus fala que estava ali a interesse dessa fundação do reino de Deus. E esse doutor da lei questiona, né, mas o que é o reino de Deus para você? E ele vai dizer para a gente isso aí, olha, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Isso é importantíssimo que a gente compreenda, porque existe dentro de nós uma ideia de que esse reino de Deus é algo exterior, é algo que a gente constrói por fora. Não é tanto que a ideia das penas eternas, do céu, do inferno, ela está relacionada exatamente a um local, né? A gente pensa que existe um local que seja um local de alegria ou que exista um local de sofrimento perpétuos, mas a informação que Jesus está nos trazendo, olha, é que o reino de Deus é uma obra que acontece no coração, ou seja, no nosso íntimo. E o coração, ele é a representação dos nossos sentimentos. Então, o reino de Deus é uma construção que nós realizamos intimamente e que está relacionada diretamente aos nossos sentimentos, né? Então, vejamos como o nosso irmão ali da história, né? Naquela construção, ele fazia algo externo, né, que era uma obra, uma casa, com a sua má vontade, ele acabou não realizando uma obra bem feita. Né? Agora, tentem imaginar como é que nós vamos realizar uma obra dentro de nós, né, no íntimo do nosso coração, se nós não estivermos colocando exatamente a boa vontade, porque é o que nós precisamos. Nós precisamos colocar essa boa vontade, essa boa disposição. Ela é fundamental, ela é importantíssima para que a gente realize essa obra divina dentro de nós. Né? Vamos imaginar, por exemplo, né, nós espíritas que temos essa bandeira, né, da caridade, de que fora da caridade não há salvação. Como é que a gente vai realizar uma obra de caridade, um gesto de caridade, se não estiver associado à boa vontade? Né? É como o Emmanuel trouxe para nós aqui na página inicial, que não foi escolhida por acaso. Né? Ele vai dizer lá que, olha, se a gente caminhar prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, a boa vontade, ela é a base, vamos assim dizer, né? Para que a gente possa fazer essa construção, para que a gente possa realizar essa obra tão importante dentro de nós. E nós trouxemos aqui uma página da nossa irmã Meimei, que está no livro Instruções Psicofônicas, e nós vamos refletir sobre algumas colocações que ela faz para a gente. A Meimei vai trazer para nós, olha, que a boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas. Gente, isso é simples da gente entender. É fácil da gente entender, né? Vamos tentar imaginar na casa da gente, quando a gente procura, por exemplo, dividir as tarefas. Dividir as tarefas do lar, né? Terminamos a refeição, olha, tem louça na pia para que a gente possa fazer a higiene. Vamos lavar aquela louça. Se essa atividade ela não for realizada com boa vontade, meus amigos, a gente já começa a criar um ambiente tumultuado, né? Turbulento. Então, qualquer atividade que a gente realiza em conjunto, né, com a nossa sociedade da família, essa sociedade menor, ou com a sociedade ampliada, né, no ambiente de trabalho, no nosso bairro, tudo que a gente faz tem que ter boa vontade, porque ela é a luz que alimenta essa harmonia entre as criaturas. Então, boa vontade. Outro ponto que a Meimei traz para a gente, acendamos-la no coração
para caminhar com segurança e valor. E aí ela vai dizer para a gente, olha, no lar é chama atraente e doce. A gente acabou de dar um exemplo aqui, e a gente lembra no livro Mensageiros, quem já teve a oportunidade, né, de ler essa obra, vai encontrar lá aquela família que é visitada pelo André Luiz, né, Mensageiros, a obra de André Luiz, e a gente encontra lá a Dona Isabel, né, que cuida dos seus filhos, e, poxa, viúva, trabalhando com muita dificuldade, mas com uma boa vontade tremenda, um carinho com aquelas crianças, realizava uma atividade espírita num salão contíguo ali à sua casa, né, tudo com muita boa vontade. Então, olha, dentro do lar, se nós não tivermos boa vontade, meus irmãos, tudo fica muito difícil, né? O ambiente fica complicado da gente conviver. Quando as coisas são feitas com boa vontade, elas começam a fluir com mais precisão, né? A gente, quando faz algo com má vontade, costuma às vezes até dar errado. Tenta fazer um alimento, por exemplo, com má vontade. Você vai cozinhar de má vontade, né? Acaba que nem dá certo aquilo. Acaba que a gente bota em tudo que nós colocamos à mão, né? Em tudo que nós lidamos no nosso dia a dia, nós colocamos ali o nosso jeito de ser, a gente coloca as nossas energias. Como é que a gente vai, por exemplo, fazer um alimento e fazer aquilo com má vontade? Então, essa chama atraente e doce, né? A gente costuma ver, por exemplo, como a gente citou aqui a Dona Isabel, as mães na rotina diária, né, com tantos problemas, tantas dificuldades, mas com aquele amor, com aquele carinho e com boa vontade. Então, vamos buscar ter essa boa vontade o tempo inteiro, em tudo que nós fizermos. Ela vai trazer também para nós que, em sociedade, ela é fonte de concórdia e alegria, onde falha o dinheiro e onde o poder humano é insignificante, realiza milagres. É muito legal essa colocação da Meimei para a gente, porque, vejamos, quando a gente falou agora há pouco da bandeira da caridade, a gente tem hora que pensa que para fazer alguma coisa a gente tem que ter dinheiro. Ah, mas se eu tivesse dinheiro eu faria caridade, eu estenderia a ajuda para alguém. Mas olha que interessante, onde falha o dinheiro e onde o poder humano é insignificante, realiza milagres. E realiza mesmo. Realiza verdadeiros milagres. A gente trouxe um exemplo aqui, que está num livro, né? Bem-aventurados os simples. E o nosso irmão Valérium, pela psicografia do Valdo Vieira, uma publicação da Federação Espírita Brasileira, esse livro, ele vai contar uma história, né, onde um garoto, está no capítulo 11 do livro, um garoto, ele estava mal vestido, né, pé no chão, na porta de um comércio de alimentos. E aí ele, de olho num pedaço de bolo, na vitrine, passou um senhor bem vestido, um cavalheiro bem vestido. O garoto pediu um pedaço de bolo, o homem negou. Depois veio uma mulher, o garoto novamente estendeu a mão, pediu para que comprasse para ele um pedaço de bolo. A mulher também fez pouco caso, e o garoto ficou ali tristonho. Em seguida veio um andarilho, um mendigo, que olhou aquele garoto. O menino nem pediu para ele, porque esperava que, poxa, se aquelas pessoas bem vestidas que entraram, né, para comer, para se alimentar, não lhe deram atenção, o mendigo então é que não daria. Mas o que o mendigo fez, aquele andarilho? Ele percebeu a situação, contou as moedinhas no bolso que ele tinha, foi lá dentro, comprou um pedaço do bolo e deu para aquele menino, né? Então, a Meimei fala para nós, olha, ao alcance de todos, não há desprezemos. Não desprezemos a boa vontade, porque a gente vai encontrar meios de ajudar o nosso semelhante. Através da boa vontade, situações elas vão ser, digamos assim, amaciadas, né? Situações difíceis que serão amenizadas, melhor dizendo, né? Serão amenizadas. Então a gente tem condição, com a boa vontade, de estender ao nosso redor, de semear coisas muito boas.
A Meimei continua dizendo para nós, olha, que em todos os lugares há chagas que pedem bálsamo, complicações que rogam silêncio, desventuras que esperam socorro e obstáculos que imploram um concurso amigo. Então, meus amigos, vejamos, chagas que pedem bálsamo, são todos os tipos de chagas. A gente às vezes precisa ter olhos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que é assim, só para a gente poder perceber que isso acontece. Às vezes na nossa rotina, na casa espírita, por exemplo, que a gente frequenta, ou na igreja que a gente participa, né? Existem pessoas que estão passando por verdadeiros problemas, conflitos morais, né? São chagas que realmente estão acontecendo. E aí o que acontece com essas pessoas no seu dia a dia? Às vezes nós não observamos isso. A gente não tem essa atenção, né? Não estamos atentos para esses detalhes. Então, amigos, vejamos, olha, há chagas que pedem bálsamo, né? Complicações que rogam silêncio. E nós podemos ajudar, nós podemos favorecer de alguma maneira, desventuras que esperam socorro e obstáculos que imploram um concurso amigo. Então, com a boa vontade, a gente vai ter olhos para enxergar, a gente vai ter meios de auxiliar. Muitos aguardam lances públicos de notabilidade e inteligência no cultivo da caridade, acabando vencidos pelo tempo entre a insatisfação e o desencanto, né? Porque é exatamente aquilo que nós falamos. Às vezes a pessoa fica aguardando, né, um lance extraordinário, né, para ele poder cultivar a caridade, sendo que na nossa rotina, no dia a dia, com a boa vontade, nós vamos enxergar essas dificuldades que estão aí ao nosso redor e que nós poderemos de alguma forma auxiliar, que nós poderemos trazer benefício para todos aqueles que estão em convívio conosco aqui no planeta Terra. E muitos acabam pelo tempo vencidos entre a insatisfação e o desencanto por não compreenderem que com boa vontade nós teremos a oportunidade de realizar o bem. Então ela nos conclama, olha, sejamos nós soldados diligentes no exército do bem, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto fiel à fraternidade. É muito comum, por exemplo, que a gente, quando fala, vamos lembrar de caridade, né? A gente fala de caridade, lembra da Madre Teresa de Calcutá, lembra do Chico Xavier, lembra da Irmã Dulce. Poxa, são verdadeiros heróis da caridade, não é? Mas o que nós precisamos fazer? Poxa, vamos no anonimato, né? Como está sendo falado aí para nós, né, nessa página da Meimei, né? Soldados diligentes no exército do bem, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto à fraternidade. A gente tem um exemplo muito interessante que Jesus traz para a gente na obra Jesus no Lar. Né? Ele vai contar uma história de um homem que, durante a sua passagem aqui na Terra, essa história se chama Caridade Desconhecida. Durante a sua passagem aqui na Terra, esse homem, ele tinha muita vontade de fazer a caridade. Muita vontade. Mas só, coitado, que ele trabalhava o tempo inteiro, ele não tinha salário para poder repartir, não tinha como dar um prato de sopa para alguém, ele não tinha como dividir o seu salário com as pessoas. Então, o que ele fazia o tempo inteiro? Ele estava constantemente atento às possibilidades que surgiam na sua rotina diária para que ele pudesse, então, ajudar o seu semelhante de alguma forma. Então, ele ficava atento, se alguém fazia algum comentário maledicente, aquilo terminava nele, se encerrava nele, aquele comentário. No seu dia a dia, ele cumpria suas tarefas com presteza, com boa vontade, com alegria. As pessoas sempre encontravam nele alguém disposto a colaborar, a trabalhar, a realizar o bem. Ele chegava a remover as pedras do caminho para que as pessoas não tropeçassem, não viessem a se machucar, viessem a se ferir.
E esse irmão, segundo a história que Jesus conta, então, quando ele desencarna, ele acaba sendo recebido no plano espiritual como alguém que foi cumpridor das suas tarefas, no sentido de estender o benefício ao próximo. Ele foi uma pessoa benevolente e ele mesmo se surpreendeu. Mas por quê? Porque o tempo inteiro, né, como a Meimei está colocando aí para a gente, olha, ele teve essa atenção de poder ajudar as pessoas nos pequenos detalhes, no dia a dia, né? Às vezes a gente lembra assim, poxa, eu quero vencer essa mazela do egoísmo em mim. Aí a gente vai para a casa espírita, por exemplo, faz muitas reflexões ali, mas onde é que eu vou treinar isso? Eu tenho que treinar isso dentro do meu ambiente, do lar. Né? E eu preciso me tornar uma pessoa, por exemplo, mais gentil, né, no ambiente do lar, eu preciso ser mais carinhoso, eu preciso estar mais atento para essas chagas, né, que pedem bálsamo, que estão aí perto de mim e que eu posso, de alguma maneira, auxiliar. Então a gente está atento o tempo inteiro. Né? A Meimei continua falando para nós, olha, com a boa vontade, aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore sem proteção e a terra seca, prestando-lhes cooperação desinteressada. E é por ela que podemos exercitar o dom de servir através das pequeninas obrigações de cada dia, estendendo mãos fraternas, silenciando a acusação descabida, sofreando a agressividade e calando a palavra imprudente. Olha que interessante, meus irmãos, quanta coisa a gente pode fazer, movido por essa boa vontade, na busca do crescimento espiritual, do desenvolvimento das virtudes. Então, pela boa vontade, a gente aprende isso tudo aí, olha, encontra essas oportunidades de servir. Por isso é que, para a gente poder exemplificar também esse trecho que está sendo falado aí, a gente vai encontrar na obra No Roteiro de Jesus, que é uma compilação das obras do nosso irmão Humberto de Campos, né, irmão X, uma passagem chamada A Revolução Cristã. E o Tomé ele questiona Jesus sobre essa revolução, né? Qual seria a forma que ela aconteceria, essa revolução. E Jesus convida o Tomé para que eles pudessem, no dia seguinte, fazer uma caminhada, né, da casa de Pedro até a montanha. Só que no meio do caminho, dessa jornada, né, no dia seguinte, olha, Jesus é abordado por muita gente que pedia socorro. Uma senhora que tinha a perna ferida, que precisava ser banhada, um homem embriagado que Jesus auxiliou pelo caminho, depois uma família que pediu socorro porque havia acontecido o falecimento, a desencarnação de uma criança. E Jesus foi atendendo a todos. E o Tomé ele foi ficando meio assim, perturbado com aquela situação, porque eles queriam conversar, ou seja, ele queria conversar com Jesus para que Jesus explicasse como é que aconteceria essa revolução, né, pelo amor, né, que Jesus trazia. E Jesus, naquela caminhada, poxa, aquele monte de gente pelo caminho, toda hora alguém chegava e Jesus ali se dedicando àquelas pessoas. Quando chegou no final do dia, segundo Humberto de Campos narra ali, nos arquivos espirituais, Jesus havia feito mais de 50 atendimentos. Mais de 50. E aí o Tomé pede, Senhor, por favor, né, me diga como é que vai ser essa revolução. Me dá a senha dessa revolução. E Jesus fala para ele, Tomé, é isso aí tudo que nós fizemos hoje. O dia de hoje representa o que vai ser essa revolução. É o trabalho desinteressado, é observar, né, como está sendo falado aí pela Meimei, olha, o irmão que chora, companheiro de dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore sem proteção, a terra seca, as pequeninas obrigações de cada dia. Olha que interessante. Vamos lembrar que
o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa, não é isso? E nós, como espíritas, como cristãos, nós temos que ser cumpridores de tudo aquilo que realmente é obrigação nossa. Como é que a gente vai ser, por exemplo, espírita e não ser cumpridor das leis dos homens? Vamos raciocinar. Como é que eu vou ser espírita, buscando cumprir as leis de Deus, e sendo um descumpridor, vamos pegar um exemplo comum, das leis de trânsito, né? Não tem sentido isso. Então, é cumprir todos os deveres, todas as obrigações que estão me conclamando para esse cumprimento, né? É sofrear a agressividade, é calar a palavra imprudente. Né? Não significa dizer, eu consegui calar a palavra imprudente. Significa dizer que eu já sou uma pessoa paciente. Eu estou na construção da paciência, mas com boa vontade eu já estou conseguindo calar a palavra imprudente. Né? Com a boa vontade, eu já estou aprendendo a encontrar o irmão que chora, a ver o companheiro em dificuldade e estender a mão. Porque para que isso aconteça, nós precisamos ter boa vontade. Se não tivermos boa vontade, a gente acaba ficando, né, no oásis de felicidade que às vezes nós criamos do nosso lar, né, ou da nossa casa espírita, já que ser espírita não é ser espírita só lá no nosso centro espírita, mas é onde estivermos. E onde estivermos, buscarmos fazer isso aí que está sendo falado para a gente. Olha, o animal ferido, a árvore sem proteção. Ou seja, são ações pequeninas. Né? É como se você encontrasse uma casca de banana pelo caminho e você pensar assim, poxa, eu vou tirar daqui porque alguém pode escorregar. Parece uma coisa boba, mas olha, você está ali talvez salvando uma vida. Então é o que Jesus mostrou para o Tomé e é o que a Meimei está dizendo aí para a gente, né, da importância dessas ações no nosso dia a dia, nessa busca diária. E, continuando, a Meimei vai falar para a gente, olha, situemo-la, a boa vontade, né, no princípio de todas as nossas atividades, a fim de que as nossas iniciativas e anseios, conversações e entendimentos não se desviem da luz. Lembremos-nos de que a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos, maiores ou menores, com o nosso Divino Mestre. Então, olha que importância que tem isso aí que está sendo falado para nós pela Meimei. Né? Situar no princípio de tudo significa situar na base. Então, tudo que eu vou fazer, que eu faça de boa vontade. Né? Para que toda iniciativa, todo anseio, toda conversação e entendimento não se desvie da luz. Não se desvie da luz. E aí, olha, lembremos-nos de que a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos maiores ou menores com o nosso Divino Mestre. Ou seja, paz e boa vontade o tempo inteiro. Então, tem que estar na base de tudo que nós formos fazer, todas as iniciativas que tomarmos, todos os anseios que tivermos, vamos colocar a boa vontade para que a gente não se desvie da luz, porque se eu tiver má vontade, eu já estou me desviando da luz. Eu já estarei me desviando, né? Porque a boa vontade é ela que vai descobrir tudo de bom que precisa acontecer. Eu preciso ter essa boa vontade. A gente, para poder exemplificar isso aí, eu já falei que a gente ia contar bastante história hoje, né? Para poder exemplificar, a gente lembrou do livro Sexo e Destino, também do André Luiz. Tem uma parte em que tem uma jovem que ela está querendo cometer suicídio e a espiritualidade está tentando ajudar essa jovem para que ela não cometa suicídio. E ela vai numa farmácia e ela conversa com o farmacêutico e conta uma história e diz para o farmacêutico assim, olha, minha cachorrinha está doente e eu preciso dar um remédio para ela poder, sabe, acabar com o sofrimento dela. Só não tem aí um remedinho que, se ela tomar alguns comprimidos, que ela possa
então encerrar, né, a vida física dela, porque é muito sofrimento e tal. Aí o farmacêutico falou: eu tenho sim alguns comprimidos aí que se ela tomar, ela vai dormir, né, e vai morrer. Era o que ela queria fazer com a cachorrinha dela. Porém, esse farmacêutico, né, ele era um homem que com certeza estava ali trabalhando com boa vontade, porque a espiritualidade conseguiu tocar na sua intuição. E ele percebeu, né, de acordo com os benfeitores naquele momento, que aquela moça não estava buscando aliviar o sofrimento do seu animalzinho. Ela estava querendo acabar com o seu sofrimento moral. Ela queria cometer suicídio. Então ele, atento, por quê? Porque estava com boa vontade, ele recebeu a intuição do mundo espiritual. Então, meus irmãos, vejamos. E ele conseguiu, pelo menos naquele primeiro momento, ajudá-la, tá? É o desfecho dessa história, né? Porque ele acaba dando um remédio para ela que só faria ela dormir. Ela acaba que ela realmente toma aqueles comprimidos e ela só dorme, né? No primeiro momento só dorme, depois ela vai acabar desencarnando. Mas aí é um outro momento da história. Tem que buscar o livro lá, Sexo e Destino. Quem quiser ainda continuar, é uma história muito, muito interessante. Mas vejamos, por que é que ele estava ali naquele momento em condições de receber aquela intuição? Porque com certeza ele estava trabalhando ali com boa vontade. Porque se eu tenho má vontade, né, se eu estou amargurado, se eu estou ali a contragosto, se eu estou irritado, porque tudo isso está relacionado à má vontade, eu acabo fazendo que tipo de conexão? Né? Quais são as ligações espirituais que eu realizo? Com certeza com espíritos infelizes, né? Espíritos que não vão me ajudar. Então, até para eu poder receber as intuições do mundo espiritual, eu tenho que ter boa vontade em tudo que eu for fazer, em tudo que eu for realizar. Eu preciso amanhã realizar uma tarefa. Se eu estou com boa vontade no coração, eu peço ajuda a Deus, aos benfeitores, ao meu mentor amigo, vou receber as intuições, as orientações, né? E essa boa vontade ela vai ser como que um canal aberto para que a coisa possa fluir de acordo com as bênçãos e os desígnios superiores, né? Agora, se eu não mantenho essa boa vontade na base de tudo, é o que a Meimei está explicando para a gente. Olha, a gente acaba se desviando da luz. Desviando da luz. E é importante que a gente compreenda isso, por quê? Porque, vamos dar um exemplo aqui prático, né? A gente vai, por exemplo, fazer evangelização para crianças ou para jovens, para família. Se eu não tiver boa vontade nessa tarefa, eu não recebo as intuições necessárias para poder programar uma boa aula, para poder dar boas atividades, bons exemplos. Eu acabo não conseguindo. Eu acabo não sensibilizando aquelas pessoas, porque eu não estou com boa vontade. E às vezes, por não estar com boa vontade, eu começo também a receber influências que são negativas. E a gente pode até, dentro do grupo de trabalho, se desentender. E a boa vontade, se ela nos mantém no caminho da luz, da intuição, a má vontade vai nos tirar desse caminho, vai nos desviar da luz. Então, por isso é que a Meimei está nos esclarecendo. Olha, a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos maiores ou menores com o nosso divino mestre. E, para a gente encerrar, né, já caminhando aqui para a nossa finalização, a gente lembra aí desse momento, né, maravilhoso que encerra essa página da Meimei, né? É por isso que o Evangelho no berço de Jesus começa com a exaltação inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, né? Isso aí é o que foi trazido, né, do mundo espiritual na chegada de Jesus na terra, né? Os anjos, né, trouxeram essa frase aí, quando o nosso mestre Jesus, ele então se apresenta na manjedoura, nascendo lá numa estrebaria, né, nos braços de Maria e de José. E para que a gente compreenda e dê um desfecho aí nessa história, né, nessa nossa reflexão da noite,
a gente vai lembrar do Pedro, que está aí nessa imagem que a gente colocou aí, né, para poder finalizar. A gente vai lembrar de uma história também muito interessante, né, que o Humberto Campos ele também traz para nós, de quando o Pedro, um belo dia, estava assim aborrecido, né, estava chateado, porque já estava muitos dias lidando com as pessoas na sua rotina ali de auxiliar o semelhante, e ele lá chateado num canto, meio amargurado, Jesus o procura, e o Pedro, ele se queixa, ele fala, olha, Senhor, eu estou meio aborrecido, porque estão falando que eu sou ladrão, estão dizendo aqui que eu estou levando vantagem nessas doações que nós estamos recebendo aqui, isso não é verdade, então eu estou amargurado, porque estão me acusando de coisas que eu não estou fazendo. E aí Jesus ele começa a perguntar, né? Ô Pedro, de onde que veio os alimentos? Aí o Pedro diz lá, veio da casa do fulano. Ô Pedro, de onde é que veio os remédios, Pedro? Aí veio de lá, do ciclano. Ô Pedro, e os cobertores? Né? E o Pedro foi então respondendo para Jesus. E Jesus fala assim, olha Pedro, perceba bem, os bens materiais eles vão passando, né, de uma mão para outra. Agora, quem é que é o verdadeiro doador disso? É o Criador, é Deus. A gente só entrega, né? Pega de uma mão e passa para outra. O verdadeiro doador é Deus. E nós somos aqui os usufrutuários. Então, o que a gente pode dar de nosso para o nosso semelhante, né? Se não o amor, se não essa boa vontade na nossa rotina diária, porque nós somos realmente, meus irmãos, voltando agora para a nossa fala aqui, nós somos o tempo todo testados, né? Para que às vezes aconteça esse embate, né? Entre essa boa vontade, entre essa boa disposição, entre essa alegria de servir, entre esse desejo de crescermos, de nos aprimorarmos, de buscarmos o bem o tempo inteiro, né? Esse embate para que a gente fique no desânimo, para que a gente possa olhar com olhos negativos as oportunidades que surgem para nós no nosso caminho. Então, mesmo diante das dores, tenhamos boa vontade, né? Tenhamos esse espírito de serviço, esse espírito de o tempo inteiro desejar fazer o melhor, onde nós estivermos, né? Seja na casa espírita, seja lá no lar da gente, junto com os nossos familiares, com o companheiro, com os filhos, ou com o pai, com a mãe, com os irmãos, não importa, vamos procurar fazer o nosso melhor e fazer com boa vontade. Tudo que nós fomos convidados a realizar, no nosso ambiente de trabalho, vamos realizar com boa vontade, vamos realizar com alegria, vamos buscar auxiliar as pessoas naquilo que nós pudermos fazer. Tudo que nós fizermos com boa vontade, com certeza nós faremos bem, né? Ou pelo menos melhor do que se estivéssemos fazendo com má vontade. Por isso é que o Emmanuel trouxe para a gente essa página maravilhosa que nós lemos aí no início, né? Porque a boa vontade ela descobre o trabalho opera a renovação encontra o bem revela o espírito de serviço, o espírito de serviço alcança a compreensão ganha humildade, a humildade conquista o amor gera a renúncia atinge a luz realiza o aprimoramento próprio santifica o homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos pela oportunidade, mandamos aqui um abraço fraterno aos irmãos do 24º seu, e nós vamos então encerrar a nossa transmissão fazendo uma oração para poder finalizar esse momento. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos benfeitores espirituais, todas as possibilidades que nos foram concedidas em mais este dia. Obrigado, Senhor Jesus, que a tua paz esteja conosco
envolvendo a todos os lares no mundo inteiro, que todos aqueles que têm sofrido com essa pandemia, aqueles que têm passado por dificuldades, com a desencarnação dos entes queridos, com os companheiros doentes, familiares doentes, os nossos profissionais da saúde, ou seja, o mundo inteiro que está nesse momento, Senhor, nesse momento de provas, de expiações, mas que sabemos tudo no planejamento divino e sabemos que o Senhor Mestre Jesus está no leme dessa embarcação nos conduzindo. Amparai a todos, que tenhamos muita força, muita coragem, muita paz e muita boa vontade. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Fiquem todos com Deus. A gente vai encerrar aqui a nossa transmissão, tá? Aquele abraço.